o magnetismo com a água. Aí você pensa assim, nossa, magnetizar a água. Para quem é kardecista, espírita, deve saber que tem esses movimentos, né, de magnetizar a água e tal. Obviamente, Allan Kardec aprendeu isso. Lembrando que ele aprendeu do magnetismo, como eu falei para vocês. Allan Kardec foi um grande estudioso do magnetismo. Então, temos a técnica e temos... Foi? Tá. É isso aí. Obrigado. Então, assim, a gente falou hoje mais cedo, não ontem, lembra que a gente falou daquele homem chamado Masaru Emoto? Então, quando o Masaru Emoto, ele fez esse experimento, ele mostrou, para quem não conhece, escreve isso, ou bota experimento da água e vai ver. Mas acho que todo mundo já viu esse vídeo. Ele coloca lá uma música heavy metal. O que é heavy metal? Aquele rock pesadão. E aí a água, que tem partículas, fica toda assim, tipo spike. Eu acho bonito, mas fica tudo distorcido. Mas é um distorcido perfeito. Quando coloca lá uma música de uma orquestra, uma música calma, uma Enya da vida, sabe Enya? Esse tipo de música bem calminha, fica uma geometria, fica uma mandala a água. E aí ele prova que a água tem partícula. Isso significa que a água ela é alterada por som, por energia, por vibração. Então essa água que vocês estão bebendo aqui, ou que eu estou bebendo aqui, ou que vocês estão vendo essas garrafinhas aí, tanto faz, garrafinha de R$1, R$2, aquela bujão lá, tem uma energia, só que a gente não liga para isso. Mas tem. Então a gente pode fazer algo proposital. Essa é a ideia. Sem loucura, pode ir no shopping, pode beber água, nada disso. Mas a gente pode fazer algo proposital para potencializar a nossa vida. É aprender a magnetizar a água que você bebe para trazer benefícios, ou uma terapia, magnetizar uma água e dar para a pessoa. Bebe aqui um pouquinho de água. Você não vai falar, né? Você não vai fazer na frente dela e nem vai falar, essa água está magnetizada, nada disso. Porque não faz sentido. Então a água magnetizada é a água, o quê? Bem abençoada ou benzida. Água benta. Não tem que um padre fazer, não tem que um exorcista fazer. Isso aí é balela. Ao contrário, às vezes você vai magnetizar a água, tu vai magnetizar com muito mais força do que o padre. O padre entende disso tudo aqui? Não. Estou falando que ele não magnetiza? Ele magnetiza, porque se ele for um padre verdadeiro e ele fizer uma oração forte e botar atenção, foco e tudo, ele vai magnetizar. Só que a gente vai fazer com outras formas que vai dar mais força. Então, uma água benta, uma água que pode te proteger, pode te ajudar, pode potencializar coisas em você. Aqui é o ponto principal, isso aqui está na postura de vocês. O ponto principal é isso aqui. A gente quer colocar fogo, ar, água e terra na água. Como assim, Fernando? A ideia é colocar esses elementos, lembra que a gente coloca esses elementos aqui no Hara? E a gente não faz digestão, entra direto? Então, a ideia é colocar esses elementais na água, porque a água conduz energia e a gente vai beber a água. Se o Masaru Emoto falou que o som, a vibração altera a partícula de água, então eu vou alterar a partícula. SH é como se fosse a forma de você fazer com a boca o som do fogo. Como uma panela de pressão, como um fogo queimando. Então, perto de uma água, se você está ali focando, aí você imagina que tem um triângulo para cima. A cor vermelho, ou qual a cor do fogo para vocês? Laranja, amarelo, vermelho, o que mais? É engraçado que ninguém fala, né? Ninguém fala. É só eu, acho que é só eu mesmo. Para mim o fogo é azul, esquisito, né? É porque todo mundo fala vermelho, amarelo, laranja. E eu não consigo. Falou fogo, é azul para mim. Então eu vejo fogo mais azulado. E não tem problema, porque o que importa é para mim. Você vê mais laranjado, mais vermelho, então vai ver laranjado ou vermelho. Entenderam? Então, vermelho. E qual a sensação do fogo? Quente. Então você vai colocar a mão na garrafa ou no copo, vai fazer esse barulho, não precisa fazer nem alto, vai imaginar o triângulo para cima, vermelho, laranja, e vai imaginar que está quente. Imaginar, tudo é imaginação, lembra? Círculo, não é uma imaginação? Não funciona? Então isso aqui vai funcionar. E você está dando
Eu sei que se vocês chegarem lá fora e contar isso para o marido, para a namorada, para todo mundo, vão achar que vocês são malucos. Ninguém está no módulo 2, ninguém está vivendo isso aqui. E eu não quero que vocês façam isso porque é perda de tempo. Agora, quando eu falei para vocês não vacilarem, é no sentido de alguém começar a sacanear. Lembre-se, quando alguém me sacaneia, não está sacaneando o Fernando, está sacaneando essa composição chamada magnetismo. Se você está vivendo isso, você não vai brigar com a pessoa. Agora, se é uma pessoa que está sacaneando e você fica perto dela, se você está perto de um porco, farelo vai comer. É ponto final, assim que a vida é. Mas vale você não ter ninguém do que ter alguém que está totalmente andando contra você. Ar, qual é o som? Aí a gente entra em mantra. E porque água é e terra é ai, é mantra. Já viram? Porque fica vibrando a vogal e é para sentir bem aqui. A nossa região, não que tenha mais água, mas a região que tem que ter muita água para fazer digestão e etc. Qual é a cor do ar? Depende, cinza, azul claro, por causa do céu, aí cada um tem uma cor. Qual é a sensação? Leve. Água, qual é a cor? Azul marinho, para mim não é. Para mim, a água é mais esverdeada. Porque quando eu fui lá para o Caribe, para aquelas praias, aquela água, para mim, marcou muito a minha vida. Que é uma água que você vê o pé, mas é meio verde, sabe? Então, para mim, quando eu penso em água, eu penso naquilo. Mas é normal você pensar em azul marinho, pensar em outras cores. Qual é a sensação? Molhado. Vai ser geladinho, não tem problema. Terra, qual é a cor? Eu também não vejo marrom, eu vejo verde, porque terra eu associo a grama. Então, pode ser verde, pode ser marrom. É como você vai associar. Qual é a terra? Pode ser duro, pode ser tipo a praia, né, que você mete a mão na areia. E o símbolo, vocês sabem, né? Terra, triângulo para baixo com corte. Água, triângulo para baixo sem corte. Ar, triângulo para cima com corte. Fogo, triângulo para cima sem corte. Aqueles triângulos. Então isso aqui, você pode fazer numa água, numa garrafinha, num copo e dar para o teu cliente. Por exemplo, sei lá, tu é corretor. Olha só que coisa louca. Você é corretor. A pessoa está vendo a casa. Você quer um pouco de água? Ah, aceito sim, tá, vou lá pegar para você. Aí tu já, não. Vai lá, pega a água, bota no copo, que é rapidinho aqui, ó. Baixinho. E leva para a pessoa beber. O que você está fazendo? Você está potencializando. Por exemplo, eu botaria fogo. Aí o que acontece? A pessoa, tipo assim, ela tem que ser decidida. O que o corretor quer? Vender a casa. O que você quer com teus funcionários? Eu quero que eles tenham mais ideia. Então eu vou pensar em jogar ar. Alguém quer água? Ah, quero sim. Então vamos beber um pouco de água e a gente já começa a reunião. Isso tudo é possível. Você não conta para ninguém. Você não faz vídeo disso. Tipo, né? Chegando assim. A gente está aqui com algumas pessoas, vou atender umas pessoas agora aqui para mostrar uma casa. Mostrar tudo para vocês. Chai. Um pouquinho de água. Sabe o que é interessante? Quando vocês lembram da... Como é que é o nome dela? Da maçã. É Branca de Neve? Quando vocês lembram dela, parece até que ela existiu, né? Branca de Neve, a bruxa vem, né? E não é uma mulher feia, vem uma mulher bonita, né? Ah, isso aqui é uma... Tem aqui uma maçã. Aí oferece, ela come, aí ela fica aqui, hipnotizada, né? Aí ela adormece porque ela está hipnotizada, né? Está em transe. A Branca de Neve. É a mesma coisa, ela deu uma maçã magnetizada. Mas o propósito daquela maçã foi outra coisa. As bruxas no passado faziam isso com chá. Muita gente fala assim, o chá é maravilhoso, o chá é milagroso. Então, eu entendo, mas o milagre é o chá com isso. Então é o chá, a planta e isso. Não só fazer o chá e beber. Então é a planta, terra, planta, mais isso aqui, aí tu bebe. Aí é o que elas faziam.
Elas não simplesmente botavam um caldeirão, botavam várias plantas, faziam um chá, pode beber. Não, elas conjuravam, é isso aqui. Só que aqui a gente tem explicação, no passado não tinha, né? Elas ficavam no caldeirão mesmo, é um caldeirão, fazendo uma porção bem grande de chá, e ficava, Só que ninguém via elas fazendo isso. Aí ela dava, ó, manda ele beber isso aqui durante 7 dias. É aquelas coisas que parecem coisa de vó, né? É porque foi benzido. Isso é benzer. Mas não é benzer religioso, é você entender que é possível alterar os elementos. A pessoa está passando mal, está na cama, de repente ela está toda acamada, ela precisa de fogo. Está na depressão, precisa de fogo, porque a depressão trava a pessoa. Aí ela precisa de fogo, então vai usar o fogo. Então isso é uma coisa muito absurda e mais uma coisa impressionante. Então qual é a dica que eu dou para vocês? Todo mundo... Vocês têm garrafinha? Vocês ficam bebendo água assim, uma garrafinha ou não? A maioria fica, né? Tem umas garrafinhas? Acho que a maioria deve ficar, né? Quem não ficar, seria legal ter. Compra uma squeeze aí baratinha de plástico, só para você ficar sempre tendo a obrigação de fazer alguma coisa nela. Porque no copo é ruim, né? Ficar pegando copo toda hora. Então enche a garrafinha, encheu a garrafinha, faz. E agora, Fernando? Agora passa o dia bebendo. E aí o que você faz depois? Acabou a água, enche de novo e faz de novo. Não é a garrafa, é a água. Aí você pode fazer isso a partir de amanhã, por exemplo. Antes de trabalhar, no trabalho, se você for CLT numa mesa, você pode fazer isso também como se fosse, abre aspas, um potencial a mais na academia, quem faz academia. Então, coloca a água, coloca ali, por exemplo, só fogo, só energia do fogo, e aí você vai lá e fica bebendo aquela água durante o treino. Hoje sabemos que isso não é placebo. Se eu falasse isso há um tempo atrás, antes do Masaru Emoto, íamos achar que é placebo. Pô, mas não é um negócio de placebo, tu está acreditando, é por isso que você está se sentindo bem na academia. Hoje a gente sabe que se muda a partícula de cristal da água, então eu mudo a partícula de cristal da água para o elemental que eu quero, então não é mais placebo. A única coisa chata, como eu sempre falo, é isso. Eu, quando falava de cérebro entérico, deixa eu explicar uma coisa para vocês, não tinha saído na televisão ainda, sabia? Nem nas revistas. E eu me recordo disso, porque estava no Recife, dando um curso, e... inclusive o Pinheiro da Ordem estava nesse curso, tem muitos anos. E aí eu já falava que estava tudo aqui, que se chamava Arqueus. A-R-C-H-E-O-S. Arqueus. Arqueus. Arqueus significa médico. É o cérebro entérico. Eu falava disso. Aí apareceu nas bancas e em todo lugar. Cientistas descobrem o segundo cérebro. E é um boneco dentro da barriga. Revista Veja. E eu já falava disso há 5, 6 anos antes disso aparecer. Ou seja, não, aí agora que todo mundo fala que existe um cérebro aqui, todo mundo acredita. A gente não pode ser assim. A gente não pode viver assim. Por exemplo, a gente tem uma aura, uma energia em volta da gente. Vocês conseguem ver? Não. A maioria não consegue. Com o tempo dá para ver? É possível. Algumas pessoas têm essa capacidade de ver até agora. Talvez 2, 3 aqui consigam. E é possível ver a aura se expandindo e diminuindo? É possível. Tem treino, tem treino. E, ou seja, aí vem um cientista, descobrimos que o ser humano tem uma aura e cada um tem uma cor. Agora todo mundo vai correr para ver um curso de aura. Está errado isso. A gente tem e acabou. Vocês não veem que eu pego alguma coisa e puxo e a pessoa vem? Eu não faço assim e a pessoa vem? Então, estou puxando a aura dela, que é essa camada de energia em volta. É uma linha, como se fosse uma linha. Tá? Então, mais explicado e mais encenado aqui com várias pessoas não tem. Então, está mostrando aqui para vocês.